Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso segundo vídeo sobre o texto teatral, nossa segunda aulinha. Eu sou a professora Patrícia. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre a estrutura do texto teatral, a linguagem, como se organiza, como se compõe. E nesta aulinha de hoje, nós vamos falar um pouquinho, né, do texto teatral, mas analisando a sua estrutura enquanto é escrita. Como eu disse no vídeo anterior, nós temos, né, o texto teatral, o texto dramático, ele é escrito para ser encenado. Ele não tem essa finalidade de ser lido. Não que nós não possamos ler, até mesmo porque atores, diretores têm que ler para situar, né, para se organizar, para encenar. Mas a principal função desse texto é mostrar, né, como serão as cenas, como os atores têm que se comportar, como será o cenário, o figurino, como o diretor deve agir para organizar essa peça. Então, nós vimos que uma peça teatral, né, enquanto encenada, ela passa a ser arte cênica, ela deixa de ser arte literária, e que esse texto, ele é organizado em cenas, e esse conjunto de cenas denomina-se atos. Nós vimos que tem o texto, deve se comportar, como deve se organizar o cenário, o figurino, a sonoplastia, toda essa parte de produção. Para a gente observar esse texto, então, né, exemplificar, eu trouxe para vocês, né, um exemplo bem gostoso da nossa literatura brasileira, escrito pelo nosso grande Ariano Suassuna, um maravilhoso escritor nordestino, brasileiro, e a obra escolhida dentre as várias obras maravilhosas dele foi Alto da Compadecida. É muito difícil, né? Alguém não conhecer Alto da Compadecida. Não necessariamente pelo teatro, mas porque essa obra foi adaptada para o cinema. Quem não se lembra do Chicó, João Grilo, quem não se lembra do padre, do bispo, quem não se lembra do enterro da cachorrinha, que não se lembra, né, do julgamento ali no céu. Então, nesse caso aqui, nós temos uma obra teatral, né, nós temos uma peça aqui, né, bem voltada ali para o humor, mesmo para o riso, mas de um fundo, de um cunho religioso moralizante. Lembra aqui que nós temos um alto, né, nós vimos isso na aulinha anterior, que o auto tem esse objetivo, né, de texto de caráter moralizante, então essas personagens representam, né, tipos da sociedade, fazendo uma crítica, né, trabalhando com essa visão do religioso e do profano. Dentro dessa obra, nós sabemos que, se tratando de peça teatral, se tratando de obra, de texto teatral, nós não temos a presença de um narrador, nós temos a presença de diálogos, então não é diferente nesta daqui, tá? Trouxe somente um trecho, que é o trecho do julgamento, para vocês terem noção, né, dessa organização, e ao final eu só trouxe ali uma outra obra também extremamente conhecida do Shakespeare, que é Megera Domada, mas não trouxe o texto em si, mas só a parte introdutória para vocês verem como ele é estruturado, como ele é organizado. Então, nós vamos falar basicamente aqui da estrutura textual do Alto da Compadecida. Então, vamos para o nosso primeiro, nossa segunda imagem aqui. Essa imagem aqui foi baseada no filme criado, né, pelos estúdios da Globo. Nós lembramos aqui, né, claramente, quando observamos aqui quem assistiu, das personagens, que foram representadas aqui, né, por esses atores. E vamos então, que a gente vê esse caráter do sagrado e do profano, né? Então, nós vimos ali, né, essa questão religiosa, então, o Alto da Compadecida, nós sabemos que quem compadece aqui do sofrimento está aqui na figura, né? É claro que é uma obra de caráter religioso católico, não é uma questão, né, de imposição religiosa, não estou falando de questão religiosa aqui, mas a figura, né, simbólica aqui católica da Virgem Maria. Então, aqui a exemplo, né, Jesus dentro da obra,
E nós temos aqui, né, as demais personagens, nós vamos ver que tem como é um julgamento, né, parece a exposição que se passa em um tribunal. Nós temos a ideia de um lado, né, o aspecto sagrado, de outro profano, né? Então, nós temos a visão de Jesus, nós temos também a visão, né, do inferno, voltando novamente sempre aqui dentro de um princípio católico. E a obra se estrutura, né, a partir disso nós observamos a ideia do falso moralismo, né, as críticas que são feitas, são feitas à igreja, né, como a igreja age, né, a ideia da falsa santidade, da ganância, né, do poder, do abuso de poder, do desejo, né, dos bens materiais. Nós temos aqui a ideia de um casamento falido, né, da ideia de uma esposa dita fiel, que na verdade não é. Nós temos uma subversão de valores aqui em relação também à questão do esposo, né, o chefe de família, mas que acaba sendo, né, mandado pela esposa, ele acaba sendo, né, enganado. E nós temos a visão de Chicó e João Grilo, que são os dois, né, são humildes, são pessoas simples, mas ao mesmo tempo trapaceiras também, né? Então, nós temos aqui o cangaceiro se tratando de Nordeste, né? Não tem como a gente trabalhar sem, né, lembrar da figura lendária de Lampião, e que aparece na obra ali. E daqui a gente consegue, né, fazer um cenário geral desta obra. Então, o trecho que nós vamos analisar faz parte da cena do julgamento, no qual os personagens, após a morte, né, aguardam decisão quanto ao seu futuro. Então, o encurado aqui, né, que faz o papel de Satanás, né, se faz o papel de, diz que tem direito a um julgamento. Então, observe que ele de bobo ele não tem nada, ele é muito esperto, né? As outras personagens, então, apoiam, e neste momento, né, observe aqui que começa, né, pancadas de sino soar, e o encurado fica agitado. Por quê? Porque ele sabe que se começa um julgamento, ele tem ali, né, ele não vai pegar essas almas, como se diz, novamente aqui a gente está dentro de um princípio católico, ele não vai pegar essas almas para si e levar para o inferno. Então, tem a possibilidade deles serem salvos indo para o céu, ou, né, pelo menos ali a ideia do purgatório. E sabe ali que tem Jesus, a figura de Jesus, gente, o Manuel, como o que representando ali, né, o bem, representando ali a bondade, e entra a figura aí de Nossa Senhora, Virgem Maria, que também é uma figura da cultura católica. A gente vê no início da cena como uma orientação para como, né, vai se portar, como a cena vai se organizar. Isso aqui então serve tanto para o diretor da cena como também para as personagens, né, ali os atores que vão representá-las. Então, aqui no primeiro trecho que nós temos, que eu coloquei, observe que eu fiz questão aqui de deixar, né, o nome das personagens em letras maiúsculas e negrito, para a gente ter noção, né, de quem, como cada momento, né, que personagem vai falar, que vai entrar na cena. Lembrando que cada cena, né, ela vai ser organizada pela entrada e saída de personagens, pela mudança de cenário, né, o parte de cenário, e os atos, a mudança de atos de acordo com a mudança do andar da trama, né? Então, organização, a parte introdutória, a parte de desenvolvimento, a parte de clímax e desfecho. Então, os atos, eles são organizados nesse conjunto de cenas, então ele fecha uma ideia. A cena não necessariamente, né? Ela tem uma continuidade mais próxima. Então, aqui, ó, observe, sempre travessão, até mesmo que nós estamos trabalhando com falas, são diálogos, né? E observe aqui também que há essas letrinhas em itálico. O que representa essas letrinhas aqui em itálico, algumas vezes entre parênteses, para indicar como a personagem deve se comportar durante a cena, como o cenário deve ser organizado, né? Como a iluminação, a ambientação. Isso aqui é o que nós chamamos, né, de rubrica.
Então, é esse pequeno texto que não é para ser falado pelo ator, mas como ele deve se organizar, como ele deve se portar, como o diretor deve orientar a cena. Então, neste momento, vamos observar aqui, ó. Ah, pancadinhas benditas. Oi, está tremendo? Que vergonha! Tão corajoso antes, tão covarde agora. Que agitação é essa? Quem está agitado é somente uma questão de inimizade. Tenho o direito de me sentir mal com aquilo que me desagrada. Eu, pelo contrário, estou me sentindo muito bem. Sinto-me como se minha alma quisesse cantar. Olha aqui agora, ó, o bispo não vai falar isso aqui. Observe que aqui, ó, estranhamente emocionado, como ele vai falar? Eu também. É estranho. É estranho, nunca tinha experimentado um sentimento como esse, mas é uma vontade esquisita, pois não sei bem se ela é de cantar ou de chorar. Aqui agora, observe que na sequência da cena aparece, não fala de personagens, mas aparece esse texto. Observe sempre aqui, né, no caso, as letrinhas em itálico. Esconde o rosto entre as mãos. As pancadas do sino continuam e tocam uma música de aleluia. De repente, João ajoelha-se, como que levado por uma força irresistível, e fica com os olhos fixos fora. Todos vão se ajoelhando vagarosamente. O encurado volta rapidamente as costas para não ver o Cristo que vem entrando. É um preto retinto, com uma bondade simples e digna nos gestos e nos modos. A cena ganha uma intensa suavidade de iluminar. Todos estão de joelhos com o rosto entre as mãos. Então, aqui é um texto secundário para indicar, né, como a cena se segue, como vai se comportar. Então, nesse momento aqui na primeira cena, essa mudança de cena, como ele se organiza, como se porta, vem aqui para a próxima cena. Então, observe aqui, né, já indicava que ele estava de costas, então, que ele fica de costas para não ver Jesus entrar. Então, de costas, grande grito, com o braço ocultando os olhos. Então, aqui observe, né, que há essa rubrica aqui mostrando também como esse personagem, né, tem que se comportar. Só voltando aqui para vocês observarem, aqui já deixa, né, uma dica que a personagem que vai representar o Cristo, para que é um preto retinto, se tratando aqui, faz uma crítica à obra, né, a ideia de que as pessoas, né, a personagem aqui, João Grilo, ele até acha que Jesus é branco, né, então, ele para fazer uma crítica, um comentário ali dentro da obra. Então, aqui não é uma questão de preconceito, né? Mas até para mostrar essa questão que existe preconceito racial, a gente já tem noção, o diretor tem noção que ele não pode escolher qualquer personagem, né? Qualquer ator para fazer o Emanuel, mas tem que ser um personagem negro. Então, nesse caso aqui, como nós vimos, né? A cena se segue e sempre aqui, ó, marcando, né, bem claro o nome dos personagens, é a fala deles e se tem alguma forma como se portar, que são as rubricas. Nessa daqui a gente consegue observar que só são as falas, né, deles, não há marcação de rubrica, nós estamos na mesma cena, não teve mudança aqui de cenário, os personagens que se encontram são os mesmos. Aqui também, né, somente falas, não há, né, nenhuma marcação de rubrica. E assim, né, nós vamos fechando esse trecho e vamos agora para a megera domada. Só que aqui é mais ou menos a noção de estrutura, né, dentro do texto. Então, aqui a megera domada do William Shakespeare, o que eu quero mostrar para vocês, já que a gente viu a parte do texto, né, a parte interna do texto, de uma cena, aqui observe na parte introdutória, olha, observe que cena 1, cena 2 e a organização dos atos, né, as cenas dentro dos atos. Observe aqui, já vem a listagem das personagens, né, antes de começarem as cenas, e já especifica quem, né, são essas personagens. Então, quem é o Batista, quem é o Vicente, quem é o Lucêncio, né, Lucêncio, quem é o Petrúquio, todos eles, né, já tem essa especificidade aqui para ficar mais fácil da organização da obra. Então, é isso, né? A gente
tem essa estrutura do texto teatral, e eu espero que vocês tenham compreendido, né, como que se organiza esse texto, para que vocês possam lá fazer as atividades propostas no roteiro de aula desta semana. Certinho? Eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada.